Olá, sexto ano, tudo bem? Na aula passada, isto é, ontem, segunda-feira, nós fizemos a correção sobre frações, né? Nós corrigimos alguns exercícios sobre frações, certo? Passamos outros exercícios e nós vamos estar agora nessa aula de terça e na aula de sexta-feira, estar continuando a falar sobre frações. O que nós vamos falar sobre frações nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre frações equivalentes. E na aula de sexta-feira, nós vamos falar dois tópicos, que são simplificação entre fração e comparação entre números fracionários, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso, aí já vamos estar encerrando a segunda parte de frações. Aí na nossa próxima semana de fração, nós já vamos entrar na questão da operações entre frações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência entre frações, ok? Mas vamos agora falar frações equivalentes. Quando nós podemos falar que frações, duas ou mais frações, elas são equivalentes. O que são, frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Então, frações equivalentes são frações que podem representar a mesma quantidade. Então, por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate, vamos supor que isso aqui seja uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate aqui, ela foi dividida em 24 pedaços iguais. Cada pedacinho corresponde a 24 avos, isso é, um pedacinho de 24 pedacinhos da barra de chocolate. Se eu pegasse a mesma barra de chocolate e dividisse ela ao meio, ia ficar um de 2 pedaços de um lado e o outro de 2 pedaços do outro. Então, ia ficar um meio de um lado, um meio do outro. Se eu pegasse a mesma barra de chocolate, que primeiro eu dividi ela em 24 pedaços iguais, segundo, dividi ela em 2 pedaços iguais apenas. E se eu pegasse a mesma barra de chocolate e dividisse ela em 4 pedaços iguais, ia ficar um pedaço que ia representar 1/4 da barra de chocolate, outro pedaço também ia representar 1/4, o outro também 1/4, o outro também 1/4 da barra de chocolate. Isto é, esse daqui seria um pedaço de um total de 4 pedaços que a gente tirou, e o mesmo aconteceria com os outros 3. Gente, com isso daqui, nós podemos falar o seguinte, que olha, essa região aqui, ó, que está com essa linha mais escura, ó, essa região que está com essa linha mais escura aqui, não é a mesma região que está com essa linha escura aqui? Essa região é a mesma região da barra de chocolate que está aqui, ó. Então, essa região aqui é a mesma região de 1/4 da barra de chocolate. Então, vamos ver quantas partes de 24 avos dessa barra de chocolate vai corresponder a 1/4 dessa barra de chocolate, ó. 24 avos, 2 24 avos, 3 24 avos, 4 24 avos, 5 24 avos, 6 24 avos. Então, 6 24 avos, 6 pedacinhos desse aqui, corresponderá a 1/4 dessa barra de chocolate. Esse pedaço não é o mesmo desse daqui, ó. Esse pedaço aqui não é o mesmo que esse pedaço aqui. Sim, a única diferença é que aqui essa parte da barra de chocolate é uma só e aqui era como se eu tivesse pego
esse pedaço daqui e dividisse ele em 24 pedacinhos menores. Então, 1/4 da barra de chocolate corresponderá a quantos 24avos da mesma barra de chocolate? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1/4 da barra de chocolate equivale a 6 24avos da barra de chocolate. Então, olhando para essas imagens, podemos encontrar algumas equivalências. 6 24avos é o mesmo que considerar 1/4. Então, 6 24avos é a mesma coisa que eu pegar 1/4. Corresponde à mesma coisa. Ok? Estamos pegando como exemplo essas barrinhas de chocolate. Tem mais equivalência aqui. Podemos dizer que 12 24avos é a mesma coisa que 1/2. Podemos mesmo. Vamos voltar lá? Olha aqui. A metade, de um lado, a metade da barra de chocolate, do outro, a outra metade. Se eu quiser pegar 1/2 da barra de chocolate, lembrando que é a mesma barra de chocolate divididos em tamanhos diferentes. Aqui em 24 pedaços iguais, aqui em apenas 2 pedaços iguais, aqui em 4 pedaços iguais. Olha, se eu quiser representar 1/2 dessa barra de chocolate aqui, eu vou ter que pegar quantos pedacinhos aqui dos 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para representar essa metade da barra de chocolate, 1/2 da barra de chocolate, corresponderá a 12 24avos dessa outra que foi dividida em 4 pedaços. Se eu pegar esses 12 24avos, não vai equivaler à mesma quantidade que essa 1/2. Então, 12 24avos corresponde a 1/2, ok? 12 24avos corresponde a 1/2. Outro exemplo, ou por exemplo, se considerar 18 24avos, vamos voltar lá. 18 24avos, vamos voltar à nossa barra de chocolate, né? Cadê? Eu fui demais. Voltando. 18 24avos. Eu vou pegar 18 pedacinhos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui foi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Seria a mesma coisa que eu pegasse 3 pedaços num total de 4, não seria? Então, 18 24avos corresponderia à mesma coisa que 3/4 da barra de chocolate. Ok? Tá bom, Diógenes, mas assim, quer dizer que sempre quando tiver frações equivalentes, nós vamos ter que sempre quando tivermos duas equações equivalentes, a gente vai ter que desenhar? Não! Para a gente descobrir se duas frações são equivalentes, é muito fácil, não precisa desenhar. Olha aqui o que eu escrevi. Podemos dizer que duas frações são equivalentes quando multiplicamos de forma cruzada e o resultado da igualdade é verdadeiro. Por exemplo, vamos verificar se essas duas frações são equivalentes. Para verificar se 12 24avos e 1/2 é equivalente, eu vou ter que multiplicar o de cima de um lado com o de baixo do outro, e o resultado vai ter que ser o mesmo das multiplicações. Como assim? Eu vou pegar o 12 e vou multiplicar com 2. 12 vezes 2, que vai dar quanto? 24. E 24 vezes 1. 24 vezes 1, 24 também. Se eu multiplicar 12 vezes 2, dá 24. Se eu multiplicar 24 vezes 1, também vai dar 24.
Então, essas duas equações, elas são equivalentes, porque se eu multiplicar o numerador de uma com o denominador da outra, o resultado vai ser o mesmo. Então, toda vez que eu multiplicar o numerador de uma fração com o denominador da outra, e o resultado das duas multiplicações forem o mesmo, significa, então, que as nossas duas frações são frações equivalentes. Vamos verificar se 18/24 e 3/4 realmente são equivalentes. Para verificar, eu vou ter que multiplicar o numerador de uma com o denominador da outra e tem que dar o mesmo resultado. Então, olha, 18 vezes 4 tem que ser igual a 24 vezes 3. 18 vezes 4 tem que ser igual a 24 vezes 3. Se você for multiplicar o 18 vezes 4, ó, o numerador da primeira e o denominador da segunda. 18 vezes 4, 72. Se você for multiplicar o 24 vezes 3, ó, denominador com numerador, ó. Denominador da primeira com denominador da segunda fração. 24 vezes 3 também vai dar 72. A igualdade, ela foi satisfeita? Sim. Então, 3/24 e 3/4 são frações equivalentes? São. Porque se eu multiplicar o numerador de uma com o denominador da outra, o resultado será o mesmo. Como encontrar frações equivalentes? Por exemplo, eu tenho uma fração equivalente. Eu quero encontrar várias frações equivalentes daquela fração. Para encontrar frações equivalentes daquela fração, basta multiplicar o numerador e o denominador pelos mesmos números. Como assim? Ó, queremos encontrar frações equivalentes. Esses números têm que ser diferentes de zero, ok? Eu quero encontrar frações equivalentes de 2/8. Vamos encontrar só 3 exemplos. 2/8. Ó, se eu multiplico, para encontrar uma frações equivalentes, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos multiplicar por 2 primeiro. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. Então, 4 16avos é equivalente a 2/8. Vamos encontrar outra fração equivalente a 2/8. Nesse caso, multiplicamos por 5. 2 vezes 5, 10. 8 vezes 5, 40. 10 40avos. Vamos multiplicar por 2, né? Ou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então, basta multiplicar ou dividir, né? Esqueci do dividir, o denominador pelo mesmo número. Então, se eu quero encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir as frações por frações de mesmo número. Gente, olha aqui. Vamos partir para os exemplos, né? Exemplo 1. Verifique se as frações 2/7 e 3/8 são equivalentes. Então, nós vamos ter que verificar se essas duas frações são equivalentes. 2/7 e 3/8. Para elas serem equivalentes, eu devo multiplicar o 2 vezes 8 e o 7 vezes 3. Multiplicando os números, para elas serem equivalentes, o resultado das duas multiplicações devem ser o mesmo. Então, vai ficar 2 vezes 8, que deve ser igual a 3 vezes 7, ou 7 vezes 3, que dá na mesma. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 7, 21. Calma aí. 16 é diferente de 21. O resultado das multiplicações foi o mesmo? Não. O resultado das multiplicações não foi o mesmo. Se o resultado das duas multiplicações não deu o mesmo resultado, isso significa que as duas frações não são equivalentes, ok? Letra B. Que exemplo 2. Verifique se a fração 1/3 e 2/6 são equivalentes. Então, eu vou ter que multiplicar o 1 com 6 e o 2 com 3. 1 vezes 6
e 3 vezes 2. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6 também, ó. Multiplicando 1 vezes 6 e o 3 vezes 2. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6 também. 6 é igual a 6. A igualdade ela foi satisfeita. O resultado de uma é igual ao resultado da outra. Com isso daqui, nós poderemos afirmar que 1/3 e 2/6 são frações equivalentes, ok? Agora, eu vou dar o exemplo 3. O exemplo 3 ele é um pouquinho mais complicado. Eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção. Essa aula não é uma aula muito longa, né? Deu para vocês perceberem, mas é uma aula bastante detalhada. Se você perder um exemplo aí, uma explicaçãozinha, provavelmente você vai ficar meio, como vou usar um termo que vocês dizem, bugado. Então, presta bastante atenção nessa questão, nesse exemplo 3. Nós temos aqui, encontre o valor de x para que as frações abaixo sejam frações equivalentes. Gente, nós queremos o valor de x para que essas frações abaixo elas sejam equivalentes. Para elas serem equivalentes, a gente vai ter que multiplicar o numerador de uma com o denominador da outra, ok? E o x é um número que está sendo representado por uma letra. Por exemplo, lá na matemática 2, o R não representava o raio? Então, no lugar do R, nós colocamos o valor do raio. Aqui, por exemplo, o x vai representar um número qualquer. Que número é esse? É o que nós vamos descobrir. Para essas frações serem equivalentes, eu vou ter que multiplicar o de cima, o numerador de uma com o denominador da outra. Então, vai ficar 8 vezes x. 8 vezes x deve ser igual a 16 vezes 3. 8 vezes x é igual a 16 vezes 3. Não tem como eu multiplicar o 8 com uma letra, né? Então, vamos deixar ele aqui. 8 vezes o valor de x. Tem que ser igual a 16 vezes 3. Quanto que é 16 vezes 3? 48. Então, a gente tem que multiplicar o número vezes 8 para que o resultado seja 48. Para a gente multiplicar esse número, encontrar que número é esse, eu vou pegar o resultado lá da outra multiplicação e dividir pelo número que está sendo multiplicado por x. Então, repetindo, para encontrar o valor do número de uma letra, nesse caso, de duas frações equivalentes, eu vou pegar o resultado de uma multiplicação e dividir pelo número que está sendo multiplicado pelo x. Como assim? Qual foi o resultado da multiplicação aqui, pessoal? 48. Eu vou pegar o 48 e vamos dividir por que número? Por 8. Então, vai ficar 48 dividido por 8. Quanto que é 48 dividido por 8? 6. O valor de x, então, vai ter que ser igual a 6. X é igual a 6. Para essas duas frações serem equivalentes, no lugar do x, vai ter que colocar que número? 6. A mesma coisa a gente vai ter que encontrar com x aqui. Vai ter que ser o 4 vezes x, que vai ter que ser igual a 5 vezes 8. Vamos ter que descobrir o valor de x para que essas duas frações elas sejam frações equivalentes. 4 vezes x não dá para resolver, mas 8 vezes 5 dá para resolver. 8 vezes 5, 40. 4 vezes x é igual a 40, não tá? Aí agora eu pego 40 e vou dividir pelo número que está multiplicando o x. Que número que está multiplicando o x? O 4. Então, vamos pegar o 40 e vamos dividir por 4. 40 dividido por 4, 10. Então, nesse caso, o valor de x é 10. Ok, pessoal? Entenderam? Se não entendeu, me procure que eu encontrarei uma maneira. Se for preciso, eu explico de novo, tiro outra aula para explicar isso de novo, porque isso é muito importante
frações equivalentes e simplificação de fração é muito importante. Então, se vocês aprenderam frações equivalentes aqui agora, ok. Se vocês têm alguma dúvida, me procure, que se for preciso eu gravo mais uma videoaula só com exemplos. Mas não fiquem com dúvida, ok? Tchau, até sexta-feira na nossa próxima aula.